Sexta-feira, 5 de junho de 2026, hora do café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã para você. E entrega sempre, todos os dias, então já favorita no seu player de podcast, favorita no YouTube para receber as notificações sempre cedinho, toda manhã. Hoje é dia de falar das semifinais femininas, que foram ótimas, mas também dos brasileiros, que estão nas chaves juvenis, e são 3 brasileiros, com um finalista já garantido na final masculina. Outro dia eu escrevi que o Brasil brigava em 4 frentes para ganhar 4 taças em Roland Garros e parecia meio louco falar isso, mas a verdade é que tinha o João nas simples, que perdeu, mas tem Luísa nas duplas, tem Guto e Léo Stork na chave masculina juvenil, tem Vitória Barros na feminina juvenil, então o Brasil ainda tem 3 chances boas de ganhar troféu em Roland Garros. Pode ser uma edição muito especial, já está sendo, né? Pelo João já foi muito especial, mas para o juvenis também pode ser, e para a Luísa, claro, e no pacote, né? Pode ser uma edição de Roland Garros muito especial para o Brasil. Vamos começar pelas semifinais femininas, que foram ótimas. A Mirra Andreeva e a Maia Valinska vão fazer a final. A Mirra passou pela Kostyuk 6-1, 6-3 e uma atuação realmente exuberante da Andreeva. Possivelmente a melhor apresentação que eu vi da Andreeva num jogo grande, num cenário importante, com tanta coisa em jogo assim. Ela fez de tudo, ela sacou bem, devolveu bem, usou as variações, trocou bola, levantou bola, foi para a rede, atacou, um tênis completo que ela é capaz de mostrar. Nem sempre ela mostra em ocasiões grandes, em jogos em que ela é favorita. E ok, não foi lá a melhor partida da vida da Kostyuk, mas a Andreeva não deu muita chance para ela também, né? Foi um jogo muito diferente da final de Madrid, que a ucraniana, né, venceu, foi campeã. E agora, aos 19 anos, finalmente Mirra Andreeva está numa final de slam. E é muito louco falar esse finalmente, que eu enfatizei bem aqui, justamente porque é muito louco, porque ela tem 19 anos, né? Que ela está no circuito há alguns anos e já com chance de fazer coisas grandes há pelo menos 1, 2 temporadas. Né? Poderia ter sido ano passado, ela foi muito mal no jogo das quartas com a Boasson, ela era a favorita, caiu na pilha da torcida francesa, jogou mal, né? se desmanchou em quadra. Podia ter sido em 2024, ela perdeu a semifinal da Pauline, ok, ali tinha, se não me engano foi a Iga que foi campeã em 2024, então é outro nível de desafio na final, mas ela tinha uma chance de dar um passo a mais e não conseguiu. E o mais louco é que ela vai para essa final, primeira final de slam da carreira, como favorita. Né? Se ganhar, vai ser a terceira campeã de slam mais jovem nesse século, que teve a Sharapova em Wimbledon em 2004, ela tinha 17 anos, e a Raducanu naquele US Open de 2021, que tinha 18, também foi um... Aliás, tem uma coisa em comum, que aquele torneio a Raducanu sai do quali, ganha tudo e é campeã, e este ano a adversária da Mirra Andreeva é a Maia Valinska, que justamente vem do qualifying. Mas a Andreeva, ela chega, só para terminar, ela chega nessa final como a tenista que mais ganhou jogos no Saibro esse ano. Foram 21 partidas, ela foi campeã em Linz, fez semi em Stuttgart, foi vice em Madrid, fez quartas em Roma e faz a final agora, ou seja, não é um resultado que vem do nada, ela jogou bastante e jogou bem, então isso, né, vinha amadurecendo. As atuações dela no Saibro foram boas, vinham sendo boas. E aí ela pega uma chave que não tem Sabalenka, não tem Iga, não tem Vicoco, ela aproveitou e tá aí brilhando, como merece, né? E vai ser favorita, como eu disse, porque quem tá do outro lado é a Maia Valinska, que é número 114 do mundo, veio do qualifying e derrotou na segunda semifinal a Diana Schneider, 7-6, com 7-4 no tie-break e 6-4. E que semifinal legal de ver, viu? Teve de tudo, teve rally do fundo de quadra, teve curtinha, teve lobby, teve bolas anguladas, as duas entregaram muita coisa. E a Valinska fez de tudo, ela fez lobby, voleio, fez um monte de curtinha, fez passada na cruzada, na paralela, deu slice, deu balão, se defendeu brilhantemente, não deu o ritmo que a Schneider gostaria de ter e acabou vencendo a polonesa. E uma polonesa na final, que era o que a gente falava desde o começo do torneio, que isso ia acontecer, então obviamente eu cravei no Fantasy. E essa campanha é espantosa, não só porque a Valinska veio do quali, e ok, né, às vezes algum tenista sai do quali, né, um tenista bom vem do quali e surpreende, mas é uma campanha que vem do nada no slam. Ela nunca tinha chegado, né, na chave principal de Roland Garros, por exemplo. Ela tinha jogado o quali 3 vezes, tinha perdido sempre. Na carreira inteira ela tinha uma vitória em chaves principais de Grand Slam.
que foi o Wimbledon 2022, se não me engano. Eu falei isso no café de ontem, não tenho isso anotado. Mas era a terceira vez dela na carreira numa chave principal de slam. E nunca na era aberta, que começa em 1968, uma qualifier tinha chegado à final de Roland Garros. E tem a história muito louca da Rybakina, que ela teve problema para pagar o hotel, porque ela chegou cedo, né, para o qualifying, foi ganhando, e chegou um momento que acho que tinha que pagar alguma coisa e não tinha dinheiro, porque o cheque do prize money só entregam quando a pessoa perde no torneio, e ela não perdeu. Então teve um problema aí, um dos patrocinadores da IGA, inclusive, entrou, ajudou a pagar essa conta. E muito legal, a história é fascinante, as entrevistas dela, as reações dela, ela é um amorzinho, assim, muito legal de ver. E acho que pode ser uma final bem interessante, porque a Valinska, a gente já mostrou que é capaz de fazer tudo em quadro. Ela tem as variações, tem as alternativas, tem saídas, tem soluções, ela pode bagunçar a cabeça da adversária, como bagunçou a cabeça da Schneider, e pode complicar bastante as coisas para a Mirra, se a russa tiver naqueles dias de erra um pouco aqui, erra um pouco mais ali, tá nervosa por causa da final, é a primeira final de slam, ela é favorita, tem uma pressão, tem uma expectativa que é natural. Se ela tiver impaciente, se ela sentir os nervos, pode acontecer de tudo aqui. Tá? Eu vejo a Mirra com mais tênis, com mais potência, ela tem mais versatilidade do que a Schneider, por exemplo, mas tudo pode acontecer num jogo assim. Tá? E deixa, primeiro fazer meu jabá aqui do Café com Cosenza. Hoje eu tô tomando Coca-Cola, aquela Coca-Cola com café. Eu tô numa pilha enorme, eu acabei de chegar do Pride Open, né? Como eu falei no café de ontem, foi meu primeiro torneio, né, oficial, assim, jogando de simples em 2 sets, com pessoas que eu não conhecia. E, cara, foi legal demais. A sensação de estar na quadra, de estar competindo, da expectativa para entrar na quadra, de ter que aquecer, de pensar no jogo, de fazer um plano de jogo, de pensar o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer, como é que eu tenho que administrar o que eu faço mal em quadra, esconder isso do adversário. Todas as coisas que a gente pensa antes da partida, eu não fazia isso há muito tempo. E foi muito gostoso. Foi muito gostoso. Desculpa me alongar aqui, eu sei que eu divago, como eu gosto de falar, mas esse podcast já virou uma comunidade, eu recebo muita mensagem legal de vocês que gostam do podcast, estão acompanhando, estão ouvindo todas as manhãs, e eu queria compartilhar essa sensação com vocês, porque foi muito bonito para mim. Eu saí da quadra, eu abracei o Léo e o Vitor, que são os organizadores, e comecei a chorar, porque é uma emoção muito grande, foi uma emoção muito grande para mim, assim. É difícil de explicar, é difícil para as pessoas entenderem, principalmente para quem não me conhece tão bem e que não sabe a minha jornada para perder peso, para estar saudável e conseguir entrar numa quadra de tênis e jogar sem estar pensando em quantos quilos eu tenho que perder, sabe, como é que eu chegaria naquela bola. Hoje eu estou muito mais velho, tenho questões de idade, de lentidão, de coisas, né, que vem com a idade, normal. Mas, cara, que sensação gostosa de estar na quadra e estar competindo. Então, eu já falei pessoalmente, mas deixo aqui registrado no café. Meu muito obrigado, assim, de coração ao Léo, ao Vitor, os organizadores do Pride Open. O evento é muito legal, a sensação de comunidade lá, né, no mês do orgulho LGBTQIAPN+. Cara, que felicidade, assim, que sensação bacana e gostosa que eu tive entrando e saindo da quadra, sabe? E vou voltar amanhã. Mas desculpa por compartilhar aqui esse momento, mas foi um momento muito bacana do meu dia, foi na noite dessa quinta-feira. Mas vamos em frente, né? Vamos falar agora das semifinais masculinas, porque primeiro tem Menchik e Zverev. Para mim vai ser a mais dura das semifinais. Acho que é mais um teste para a cabeça do Zverev, para ver como ele continua lidando com o fato de ser o grande favorito ao título, com o fato de ser uma grande chance, uma chance enorme dele conquistar o primeiro slam, sem ter que enfrentar Sinner, sem ter que enfrentar o Alcaraz, sem ter que enfrentar Djokovic. Vamos ver como é que ele lida com o saque do Menchik. Aí eu acho que está o X da questão desse matchup aí. Porque se o saque do Menchik está entrando, e aí o Sasha vai ter menos chances de quebrar, vai jogar mais pressionado. E do outro lado, eu acho que é um teste para a consistência do Menchik. Porque o Sasha, uma vez que ele consegue entrar nos rallies, ele fica ali.
trocando bola. Né? Ele tem capacidade de manter a bola funda por 5 golpes, 10 golpes, 15 golpes, meio que esperando o adversário ver o que o adversário vai fazer, se ele vai correr risco. Né? E a gente sempre fala que o Zverev não é tão agressivo quanto poderia ou deveria ser, mas o fato é que ele é muito consistente e muito eficiente no estilo de jogo, né? No tênis que ele bota em quadra. Porque ele tem um grande saque, ele tem uma esquerda fantástica e ele tem essa capacidade de ficar botando bola funda, com spin, esperando o adversário, de repente, correr riscos ou dar uma bola mais curta e aí ele ataca com um pouquinho mais, né, perdi a palavra aqui agora, mas sendo um pouquinho mais agressivo, indo um pouquinho mais para a bola, para forçar erro, né, para ir para um winner. Então, e não é empurrar a bola, pelo amor de Deus, né, gente? Não é isso que o Zverev faz. Mas é um jogo que testa a consistência de adversários. E a gente vai descobrir como é que o Menchik vai lidar com isso. Principalmente sendo um jogo de melhor de 5 sets. Eles jogaram em Madrid recentemente, o Sasha ganhou 6-3 no terceiro set, o Menchik ganhou o segundo no tie-break. Em melhor de 5 é um teste maior para o físico, para os golpes e para a cabeça do Menchik. Né? Mas imagina o seguinte cenário, o Menchik sai na frente, sacando bem, consegue plantar uma dúvida na cabeça do Zverev. Como é que o Zverev vai reagir? Sabe, a pressão, a expectativa e aos nervos de repente, puxa, será que não vai dar? Será que agora favorito, a melhor chance que eu tenho, também não vai acontecer? Como é que vai reagir o tênis dele? Ele vai dar essa resposta e elevar o nível ou vai jogar mais nervoso, mais errático e a coisa vai desandar? Para mim é a maior curiosidade que eu tenho para ver essa partida, para entender como é que isso vai se desenrolar para os dois, e eu estou muito curioso para ver essa semi. A outra semi entre Cobolli e Arnaldi tem um favorito claro, que é o Cobolli. A questão física pesa, embora o Arnaldi tenha feito um jogo só de 2 horas na semi contra o Berrettini, porque o Berrettini abandonou, e 2 horas, assim, contando que teve atendimento médico, que o Berrettini demorou ali na virada de lado, em alguns antes para sacar também, em alguns momentos. Então, não foi um jogo tão desgastante para o Arnaldi. Mas, óbvio, tem o desgaste acumulado. Então, pode ser que ele aguente essa pegada contra o Cobolli, mesmo se a partida se alongar. O Cobolli é favorito, mas também é um teste, como eu falei do Sasha, é um teste para o Cobolli, uma semifinal de slam em que ele é favorito, e acho que era um cenário que nenhum desses caras imaginava. Né? O Arnaldi está numa semi e o Cobolli está numa semi como favorito. Então, tem que ver como é que os dois vão lidar com isso. Né? Se de repente o Arnaldi abre vantagem, ele vai tremer na hora de fechar, não vai. O Cobolli, se estiver atrás, vai ficar nervoso, vai perder paciência. Porque uma coisa é ele virar um jogo contra o Roger Yassim, que é o cara de ranking superior, é o cara que em tese tem, assim, muito entre aspas, a obrigação de ganhar. E outra coisa é ele jogar contra um compatriota que ele conhece, que ele sabe que pode ganhar, e de repente a coisa começa a desandar. É situação diferente e bem intrigante também, né? Vamos falar agora dos resultados dos brasileiros do dia, né? 3 jogos nas chaves juvenis e 3 vitórias. A Vitória bateu a sul-coreana Hye Yoon Lee por 2-6, 6-1, 6-4. O Léo Stork bateu o americano Jack Kennedy, número 11 do mundo juvenil, 6-3, 7-6, com 7-1 no tie-break. E o Guto bateu o austríaco Thilo Bermann, 6-4, 1-6, 6-3. Então, uns 3 na semifinal, e o Guto e o Léo se enfrentam e o vencedor vai para a decisão. Então já temos um brasileiro na final juvenil masculina de Roland Garros, o que é muito legal. Deixa eu falar uma coisa sobre os juvenis aqui. Vocês sabem que eu não gosto muito de fazer grandes análises, de fazer grandes previsões, porque nada é definitivo aqui, sabe? São só juvenis, são adolescentes. O sucesso no juvenil não é garantia de sucesso no mesmo nível no proporcional. A gente está cansado de ver campeão de slam juvenil que fica ali entre 100 e 200 do mundo há algum tempo e demora para entrar no top 100, às vezes nem entra. Às vezes eu recebo mensagem, por exemplo, eu recebi a mensagem do senhor Luiz, sempre ele, né? O senhor Luiz dizendo que porque o Guto perdeu a cabeça nesse jogo, a cabeça dele não é boa, porque ele tomou 6-1 no segundo set ontem. E o senhor Luiz é mestre nisso, né? Mas esse tipo de oscilação ela é muito mais comum no juvenil. E oscilação técnica, oscilação mental, são adolescentes que na sua maioria não têm o corpo pronto
para esse tipo de exigência, não tem a cabeça madura para sustentar nível de concentração num torneio grande desse por 2, 3 horas, com a importância que tem, com o peso que tem esses jogos. Os golpes precisam ser mais trabalhados, então não tem a consistência que vão ter no profissional um dia. Então, isso vai acontecer. Esses altos e baixos, essas oscilações mentais, técnicas, vão acontecer no juvenil com muito mais frequência do que no profissional. Não é exclusivo de brasileiro, os estrangeiros passam por isso também. É absolutamente normal. E, sabe, e todo esse tipo de opinião, de rótulo é perigoso, sabe? Mesmo dizer que o cara é favoritíssimo, que é um jogadoraço, que vai ser um profissional espetacular, do que dizer que o juvenil é um merda porque perdeu nas oitavas de um torneio. Acontece de tudo, gente, né? E a gente vê isso, né, dos brasileiros e, repito, dos outros também. Só que a gente não presta atenção nos outros como a gente presta atenção nos brasileiros. Então fica parecendo que, sabe, toda vez que perde um set de 6-1, 6-0, 6-2, que é um drama, que o tenista é isso, é aquilo, que não vai ser. Calma, gente, equilíbrio nessas horas, eu sempre prego isso. Mas, dito isto, é ótimo ver 3 brasileiros nas semifinais de Roland Garros. Um deles vai para a final, como eu falei. O Guto, claro, é o favorito contra o Léo Storck. Aliás, o que eu gosto no Guto é a ousadia dele, o quanto ele acredita em si mesmo. Não sei quantos de vocês vão lembrar, mas eu entrevistei o Guto no Sauip. Essa entrevista, os apoiadores viram ela inteira. Eu não publiquei o vídeo dela na íntegra, porque é uma entrevista meio longa, mas os apoiadores do Saque e Voleio viram. E eu lembro que a gente conversa sobre, se não me engano, o US Open, que ele vai muito bem, mas não consegue ganhar. Ele joga lesionado, vai longe, se não me engano, até semi, né, que ele vai no US Open. E ele falava que a meta dele para 2025 era ganhar um slam juvenil. E falou assim, com todas as palavras, tá? Sem medir nada. Minha meta para esse ano, 2026, é ganhar 2. E se ele ganhar esse Roland Garros, vai ser só a metade da meta. Olha que louco, né? Mas é muito legal isso, da ousadia dele acreditar no taco dele. Porque isso é uma coisa que qualquer técnico vai né, corroborar, vai confirmar, vai concordar. Mas é muito mais fácil você pegar um juvenil ousado, confiante demais e ajustar expectativas, porque, sei lá, de repente, eventualmente vai tomar uma porrada, vai perder um jogo feio e vai ter que baixar a bola. Mas é muito mais fácil você pegar um garoto assim, que acredita, que é ousado, que pensa, né, grande, do que você ter um garoto que não foi formado pensando grande. E aí ele vai naquela de, não tem expectativa. E aí quando chega perto de alguma coisa grande, dá uma rateada. Porque não tem aquela confiança, não foi criado pensando, puxa, eu vou ganhar, eu acredito em mim, eu tenho, né, essa coragem. A gente vê no profissional alguns tenistas que são muito bons, mas que desde o juvenil se comportam como, não sou favorito, não sei o quê. E chega na hora de alguma coisa grande e trava. Acontece. Então eu gosto dessa postura do Guto. Eu já ouvi gente dizendo que é exagerado, né? Mas calma, gente. Como eu disse, tudo nessa fase juvenil a gente tem que ver com moderação. Nada é 100, nada é 0. Tá tudo aí nesse meio termo. E a vitória, quem é apoiador do Saque e Voleio já me ouve falar isso há algum tempo. Eu sempre falei que achava que ela ganharia algo grande no juvenil, porque ela troca muita bola, ela tem paciência, ela às vezes aceita ficar lá no fundão, trocando bola alta, esperando o adversário errar. E quem faz isso costuma ter sucesso no juvenil. Tá? É a garantia de sucesso no profissional? Não. Pode ser que ela tenha sucesso? Pode, tomara que tenha. Tomara que não precise fazer grandes ajustes no jogo. Mas eu, por exemplo, e é opinião minha, não gosto nem de falar essas coisas aqui, porque no tênis as pessoas têm ego frágil, sensível, parece que eu estou elogiando um, criticando o outro. Então, por exemplo, eu gosto mais da postura da Naná em quadra, de ir pro ataque, de bater. Eu acho que é um tênis que é mais legal de ver, e eu acho que pensando em profissional, ela vai precisar fazer menos ajuste nessa postura, né? Nesse equilíbrio entre agredir e defender. A vitória eu gostaria que chegasse no profissional sendo mais ofensiva. Espero que tenha sucesso assim também, ou do jeito que ela queira. Acho que ela já é mais agressiva do que já foi no ano passado, ano retrasado. Espero que isso continue acontecendo. Mas eu sempre falei, o tênis que ela joga no juvenil vai trazer sucesso para ela no juvenil. Vamos ver o que tem hoje, sexta-feira.
Bom, Luísa e Gabi jogam contra Taylor Townsend e Katerina Siniakova. É a semifinal de duplas femininas, é o segundo jogo da quadra 7. A Vitória pega a chinesa Xin Nan-sun, que é número 2 do mundo juvenil, o primeiro jogo da quadra 6. O Guto joga logo depois da Vitória, pega o Léo Storck, como eu já falei. E na Chatrier tem Menchik contra Zverev, 9h30 de Brasília, e Arnaldo Coboli não antes das 14 horas de Brasília. Eu gosto desse intervalo de 3 horas e... são 3 horas e meia, 4 horas e meia entre um jogo e outro, porque, né, pode acontecer tudo aí. Vamos terminar com perguntas dos apoiadores, lembrando sempre que quem quiser apoiar o Saque Voleio, mandar essas perguntas, participar do Café com Cossenza, dá uma olhada lá no apoia.se/Saque Voleio, é o programa de ajuda, de financiamento coletivo ao meu trabalho. Tem a lista de recompensas lá, mas basicamente eu entrego conteúdo exclusivo em áudio, em vídeo, em texto, áudios de tenistas eu encaminho para os apoiadores quando recebo. As entrevistas que eu faço, publico todas para os apoiadores em primeira mão, muitas delas na íntegra, sem cortes, diferentemente de quando vai publicado para redes sociais. Informações em primeira mão, até os furos de reportagem eu publico antes no grupo. E tem nosso grupo de bate-papo exclusivo no Telegram, eu participo ativamente. Tem o Circuito dos Palpitões, tem eventos presenciais aqui em São Paulo, a gente se encontra, janta, vai comer pizza. Vai ter o Saque Voleio Open no fim de julho, na D-Tênis, em Itapecerica da Serra, aqui do lado. Vai ser muito legal, é um dia de confraternização dos apoiadores, que a gente fez a primeira edição ano passado e foi sensacional. Então, quem quiser saber, dá uma olhada lá no Apoia-se, ou manda mensagem para mim no Instagram, por e-mail, meu e-mail é ac@cossenza.org, ou manda mensagem no Instagram, eu respondo, explico tudinho, quem tiver alguma dúvida para tirar, só escrever lá. Vamos para as perguntas. A Luísa Felipe escreve o seguinte, não sei se você vai querer falar no café por causa dos nomes dos atletas ou não, mas eu tenho uma dúvida. A polonesa que veio do quali não é uma tenista novata, mas só agora teve um resultado bastante relevante em torneio grande. Pode ser só nesse torneio, como uma semana iluminada, pode ser o início de melhores resultados no circuito. Tem algum brasileiro que já esteja no circuito, mas de ranking abaixo, que você acha que poderia surpreender assim no masculino? Hoje eu não acho, Luísa. E, de novo, né? Se alguém me provar errado, pelo amor de Deus, vou ficar feliz pra cacete. Né? Porque tem alguns dos juvenis que eu gosto muito. Eu adoro o Wade, adoro o João Reis, adoro o Boscardin. Posso estar esquecendo de alguém agora, o que é uma merda, porque o tênis brasileiro como eu falei agora, tem muita gente sensível, muito ego frágil, e se eu esqueço, parece que tem algo contra alguém. Não é, gente, pelo amor de Deus. Mas a ideia do café é ser assim, um papo informal mesmo, então eu respondo, falo, né, nomes, e não tem problema nenhum. Mas eu acho que hoje, nesse grupo aí, no nível de exigência de slam, acho bem difícil que isso aconteça, né, com essa geração que está no profissional agora. Né, no masculino a gente tem ali 1 ou 2 jogando, né, slams. Eu gosto do Thiago Wilde como potencial ainda, sabe? Perdeu um pouquinho do bonde ali, teve problemas extra-quadra, teve problemas com a justiça, tá resolvendo as questões dele, acho que teve problema de foco também no tênis, mas é um cara que, se as coisas estiverem funcionando, se ele encaixar as coisas no tênis dele, se a gente pensar, 3 anos atrás ele estava ganhando do Medvedev em Roland Garros. Então, eu acho que seria o cara com mais potencial para sair assim de um quali e fazer algo, né, respeitável no slam. Não digo ir para uma final, porque acho que aí o salto é grande, mas ele, para mim, é o cara que tem mais tênis, tem mais potencial para isso. Né, no feminino só tem uma no quali, né? Só teve a Laura recentemente. Então é difícil. O Lucas Parra manda 2 perguntas. A primeira é a seguinte: como você enxerga a relação da imprensa com o fator João Fonseca de maneira geral? Acha que avaliam de forma adequada ou, no geral, acabam subestimando, superestimando o brasileiro? Eu acho que tem um pouco de tudo, Lucas. E aí entra a questão da gente ter que fazer essa análise falando assim, a imprensa. Porque tem de tudo na imprensa, como tem de tudo em todas as profissões. Você tem o profissional que acompanha, tem o profissional que não acompanha, mas sabe que é um assunto que está na moda e quer dar uma opinião para aparecer, para repercutir. Tem caras que gostam de exagerar, tem caras que gostam de minimizar. Tem um pouco de tudo, sabe? De modo geral, eu acho que a imprensa especializada, entre aspas, né? Não gosto nem de me chamar de especialista, porque é meio blasé isso.
Mas os caras que cobrem tênis com frequência, que estão ali no dia a dia e já há alguns anos, né, cobrem muito bem, são equilibrados, fazem as coisas de maneira muito correta, sabem como é que funciona. Não é sempre assim, né? Os veículos que não cobrem tênis com frequência, você vê coisas erradas escritas, umas bobagens, uns exageros, né, uns extremos para cima e para baixo. Mas isso vale para tudo, né? Tudo que não é futebol no Brasil, porque a imprensa cobre esportivo, o jornalismo esportivo cobre 90% futebol, ou mais, né? Talvez 90% futebol, 5% automobilismo, e o resto dos 5%, sei lá, 3% tênis, ou sei lá, ou vôlei dividido com tênis, enfim, vôlei é grande no Brasil também, já foi maior, já teve mais espaço, né? Mas eu acho que é por aí. Então, quando você precisa de jornalistas para falar de algo que não é futebol, você vai ter gente falando besteira, gente dando informação errada, gente que não consegue explicar coisas devidamente. O tênis é um esporte com muitas minúcias, com muitos detalhes, de regulamento, de ranking, de calendário, de inscrição em torneio, como é que se faz uma chave, quem cabeça de chave vai enfrentar qual, como é que é o prize money, né? Outro dia eu tive que explicar para um colega que o prize money que é listado nos torneios, ele não é cumulativo. Então alguém olhou, viu o prize money da primeira rodada, sei lá, 80 mil, da segunda é 150, e aí o pessoal acha que o jogador que perdeu na segunda rodada ganhou 230. E aí eu expliquei, não, olha, não soma isso, esse é o valor total por fase. Cara, e é difícil, para vocês que estão ouvindo e conhecem tênis, já viram isso, puxa, vocês devem estar perguntando, pô, que jornalista idiota foi esse? Mas não é idiotice, simplesmente você não está familiarizado com como o esporte apresenta suas informações, apresenta as coisas, e é difícil, tênis é difícil. Então, não estou querendo ser corporativista, porque, como eu falei, eu acho que tem gente que faz mal feito e não tem interesse em fazer bem feito para qualquer esporte, e isso tem em todas as profissões também, né? Mas tem gente que faz muito bem, e tem gente que não tem o hábito, mas procura se informar, procura ajuda, né? Volta e meia as pessoas me procuram, olha, como é que é isso, não sei o quê, e eu ajudo na medida do possível. Mas eu acho ok, tá? Não acho nem espetacular, nem acho pavoroso. Mas, assim, se acabam subestimando ou superestimando o brasileiro, tem os dois cenários. E a segunda pergunta do Lucas Parra é assim, em relação a isso, eu acho que a campanha excelente do João em Roland Garros já pode criar uma expectativa, pressão geral para ele ir longe e obter vitórias grandes em Wimbledon e US Open. A questão do João já ter problema em lidar com o favoritismo pode atrapalhar nesse caso? Pode atrapalhar, eu não acho que vai. São questões diferentes aí. Pode criar uma expectativa, acho que vai criar essa expectativa para o Wimbledon já. E aí é aquela coisa, né? Nossa, mas ele vai acontecer. Ele fez quarta de final em Roland Garros, ele toma a segunda rodada em Wimbledon, o que pode acontecer, dependendo do sorteio, dependendo do dia ruim. Grama é sempre, se você pega um cara sacando muito ou devolvendo muito, o jogo vai embora rápido. Pode acontecer. E aí a gente já sabe que vai ouvir, esse João era uma enganação, era Coca-Cola, era só gás. Enfim, essas coisas que a gente ouve para tudo, para todos os atletas que não são do futebol. E às vezes até para alguns do futebol. Vai acontecer. Né? Como vai acontecer o cara que vai ver o João ganhar 2 rodadas e vai dizer que ele é favorito ao título. Tem os dois extremos, como eu falei antes. Eu acho que quem lê sobre tênis, quem procura conteúdo sobre tênis há algum tempo, já aprendeu a entender e já conhece as pessoas que escrevem, que falam, que opinam, e sabem o perfil de cada um. Acho que cabe muito mais. E isso vale para política, isso vale para economia, vale para tudo. Tudo que se lê, tudo que se busca informação. Você tem que conhecer o perfil da pessoa que você está ouvindo. Né? Eu gosto de acreditar que eu tenho um perfil mais moderado. Tem gente que me acha pessimista. Tem gente que acha que eu torço contra. Faz parte. Tem gente que faz campanha para dizer que eu torço contra. É sensacional. Teve gente já que disse que eu ia torcer pro Casper Ruud contra João Fonseca. Olha que louco. Mas tem de tudo, sabe? E aí depende, é muito mais da pessoa que está consumindo ter um filtro e entender, olha, essa pessoa é mais assim, essa pessoa é mais assado, e entender que os opinadores, os palpiteiros, os comentaristas vão ter opiniões diferentes e pontos de vista diferentes, e é normal. Né? Isso vale para
para política, economia, futebol, automobilismo, qualquer área de conhecimento que tenha gente que dê opinião. É normal, tá? É isso, gente. Obrigado para quem escutou até o fim. Lembrando que o Café com Consciência está no Spotify, está na Amazon, está no Apple Podcast, está no YouTube. Quem quiser apoiar o meu trabalho, vai lá no apoia.se/saquevolley ou manda uma pergunta para mim numa rede social. Pode ser no X, pode ser no Instagram, pode ser no meu e-mail. E eu falo tudinho que você precisa saber. E aí você decide se quer apoiar, se não quer apoiar. De qualquer maneira, o Café com Consciência vai estar aqui de volta todos os dias de manhã, entregando tênis fresquinho, filtrado, com contexto e com opinião embasada. Beleza, gente? Um abraço e uma ótima sexta-feira para todo mundo.